Olá, pessoas lindas. Eu me chamo Renata Parreira, sou professora de educação básica, cineasta e educadora popular. Hoje estou aqui apresentando e falando um pouco mais sobre a primeira edição de cinema Sob um Fusomé, que iniciou no dia 1º de novembro e terminará no dia 18 de dezembro. A partir do dia 1º de dezembro, iniciamos a nossa parte virtual, né? Mantenedora do ritual é o significado do nome Sobon Fusomé. Sobon Fusomé, ela é uma filósofa nascida em Burkina Faso, em Dagara, na África Ocidental, e foi uma mulher muito importante porque ela circulou o mundo com seu companheiro, ensinando os ensinamentos ancestrais dos anciões sobre o relacionamento. E falar de Sobon Fusomé é pensar a nossa comunidade, pensar as nossas relações, as nossas formas de se relacionar, né, principalmente de uma forma afetiva e amorosa. Como curadora dessa mostra, eu me inspirei na Sobon Fusomé, essa filósofa tão importante, conforme dito, e ao homenageá-la, nós incorporamos seu nome para essa mostra justamente pensando e integrando numa programação anual da Cinemateca das Mulheres, do Museu das Mulheres, essa primeira edição de cinema. Pensamos em cineastas que o pensamento e o trabalho convergisse e conectasse com os pensamentos de Sobon Fu. Na direção do museu está Cissa Anelli, a direção-geral do museu, Cissa Anelli, na coordenação geral dessa mostra, Ingrid Ligeromit. O objetivo dessa mostra é visibilizar e descortinar os olhares de cineastas negras por meio de narrativas audiovisuais que abordem temas como ancestralidade, memória, relacionamentos de afeto e de amor. Para abrir essa primeira edição da Mostra de Cinema, convidamos os filmes Das Raízes às Pontas, da cineasta Flória Gessia, Mulheres de Barro, de Edileuza Penha de Souza, e Entre o Rasto e o Rosto, na Alma dos Coissãs do Cunene, de Marisol Cadiege. Bom, esses documentários nos levaram e nos levam a refletir sobre a estética negra como um ato político por meio do cabelo crespo, sobre a construção identitária afirmativa de meninos, meninas, jovens, mulheres e homens negros. Também nos levam a pensar sobre a representatividade, também sobre a avaliação da implementação da 10.639, implementada em 2003. Além, é claro, da gente fazer uma profunda reflexão sobre a nossa ancestralidade e os valores desse passado no nosso presente, fazendo uma antevisão para o nosso futuro. Pensar a memória, pensar as nossas histórias de afeto e de amor. É muito importante dizer quem teve realmente a ideia e realizou essa mostra, que foi o Museu das Mulheres, o Museu das, que é o primeiro museu brasileiro dedicado às mulheres. Ele constitui-se como um projeto organizacional sem fins lucrativos de natureza privada, com finalidade pública e social. O museu, que nasceu da vontade de reconhecer o valor da produção da arte de mulheres no Brasil e no mundo. Então, o Museu das Mulheres, o Museu das, ele tem um importante papel, não só nesse projeto, como outros projetos que ele desenvolve. O museu ele tem um modelo híbrido, atuando tanto no universo virtual quanto no físico, adotando novas virtualidades e tecnologias como projeto interativo, imersivo e ambientes espaciais. Possui ampla programação em artes visuais, cinema, programa educativo, editora, pesquisa e acervo. E hoje nós estamos aqui, no dia 9 de dezembro de 2022, é uma sexta-feira, vamos receber uma turismóloga. Nós vamos lançar, dentre as atividades que nós fizemos ao longo dessa mostra,
nós vamos lançar o primeiro guia Afroturismo do DF Entorno, que foi criado pela turismóloga Aline Carini. A Aline Carini, ela é mestre em preservação do patrimônio cultural do IFAM, bacharel em turismo pela Universidade de Brasília e CEO da plataforma Turismo Fora do Avião, em que está lançando hoje, aqui conosco, ela já lançou em alguns momentos, aqui em outros momentos aqui no Distrito Federal, mas hoje nós estamos aqui, o primeiro guia do Afroturismo DF Entorno. Salve, Aline! É uma grande honra, um grande prazer recebê-la aqui, neste momento, para a gente poder fazer esse lançamento. Salve, salve, querida. Salve, salve, eu agradeço. Agradeço, Renata, que eu tenho profundas admirações, né? Uma musa. Agradeço o Museu das Mulheres também na figura de Cissa. Importantíssimo esse trabalho da gente visibilizar, potencializar a nossa existência. E quando a gente fala de memória de mulheres, né, a riqueza que a gente tem de várias mulheres grandiosas, assim como Subofu Somé, que faz todo esse significado, essa importância, essa importância de sempre preservar esse ritual. Né? E eu percebo tanto que esse futuro é ancestral, não tem como a gente avançar no futuro sem entender esse passado e sem fortalecer a imagem, a identidade, a história e a existência das mulheres que traçaram essa jornada junto com a gente. Então, é de grande importância estar aqui com vocês e fico feliz por lançar o primeiro guia do Afroturismo de Brasília DF e entorno. Ótimo. Querida, eu fiz uma apresentação, né, da sua mini bio, mas queria te deixar à vontade, caso você queira incluir algo que eu não tenha... Porque nós fazemos tanta coisa que, na verdade, não dá para a gente incluir nas mini bios. Essa que é a realidade. Mas se você achar pertinente, né, informar, inserir algo a mais que eu não tenha citado, eu queria te deixar à vontade. Sim, claro. Eu trabalho com muitos projetos, né? E aí eu acho importante falar de alguns projetos, que eu tenho um projeto chamado Musa Cult, que significa, que liga tudo a ver com o que a gente está aqui hoje, que significa Memória, Cultura Social Afro-Brasileira. É um espaço que eu venho concretizando, que eu quero materializar esse espaço, mas hoje ele funciona através das redes sociais e por ações formativas em que eu sou convidada, para a gente materializar mesmo essa memória e essa cultura afro-brasileira. Então, cada momento eu venho falando mais de patrimônio negro na página, de mulheres, porque eu trago uma perspectiva de preservação do patrimônio, primeiramente a partir das pessoas, a cultura, a história e tudo que fomenta as nossas ações, quem faz são as pessoas. Então, primeiramente, eu identifico as pessoas enquanto museu, eu trago esse conceito de que eu falo com o museu, eu falo com a Renata, que é um museu, porque ela é uma pessoa de histórias, de memórias, de trajetória, então é o museu da pessoa. Né? Então, a Cissa é um museu, eu sou um museu. Como a gente preservar esse museu da pessoa? Né? E aí, entendendo a importância de nós, mulheres negras, nos colocar nesse lugar de museu, de preservação, de cuidado, né? Infelizmente, devido ao racismo, a gente tem muitas adversidades em torno da presença da mulher. Então, vamos se considerar enquanto museu, enquanto lugar de potência, como preservar os museus que existem, né? Então, a Musa Cult é essa proposta de trazer ações formativas, né, de falar de uma perspectiva humanizada de patrimônio, centrando sempre as ações nas pessoas e principalmente nas mulheres negras. Maravilha, Aline, Karina. E aí, quando você traz essa coisa, né, da mulher como museu, a gente fica pensando que as nossas histórias, a nossa ancestralidade, ela permeia todos os espaços, se a gente for pensar, nessa perspectiva da mulher, da pessoa museu. E necessariamente, por mais que a gente saiba do valor de se ter um museu ali físico, né, a gente sabe disso, mas para você fazer o seu projeto da Musa Cult, você também não precisa do espaço físico. Porque essa formação, esse saber, esse fazer, essa cultura e essa memória, tudo isso que a gente está conversando sobre aqui hoje, ela está, né? Ela está viva. Ela está viva e ela está circulando, né? Eu sei que você nos preparou uma grande apresentação para nós sobre o guia,
E aí eu vou te convidar para fazer essa apresentação. Estou aqui ansiosa para poder conhecer esse material. Sim, vamos lá. Vamos falar do primeiro guia do Afroturismo de Brasília, Distrito Federal e entorno, através da plataforma Turismo Fora do Avião, ressaltando, né, esse Distrito Federal que muitas das vezes fica invisibilizado por essa história única. Então, a plataforma Turismo Fora do Avião é uma ferramenta, né, que visa visibilizar pessoas, ações negras, e eu vou contar para vocês como tudo isso começou. O primeiro guia do afroturismo começou em São Sebastião. São Sebastião, para quem não sabe, é a 14ª região administrativa do Distrito Federal. E quando as pessoas falam da construção de Brasília, do protagonismo dos pioneiros, das pessoas negras, sempre elas perguntam, né? Onde que estão essas pessoas, aonde que elas estão? E aí é preciso a gente ressaltar o protagonismo das nossas regiões administrativas e das pessoas negras, que muitas delas trabalharam na construção, têm seus ancestrais, né, que trabalharam na construção, e às vezes ficam muito invisibilizadas. E aí a segunda capa aqui do guia é o Chico Metamorfose, que é um artista de São Sebastião. Ele tem um trabalho muito importante em São Sebastião. Ele não foi um pioneiro, mas ele é um pioneiro da cidade, é um dos primeiros moradores de São Sebastião. Tem esse histórico também ligado à construção de Brasília, e ele faz uma crítica social na cidade, né? São Sebastião é reconhecida como a região administrativa menos pichada do Distrito Federal, e o Chico Metamorfose ele é ser protagonista, porque ele trabalha com a arte muralista na cidade e pinta a cidade quase inteira. O sonho dele é pintar toda São Sebastião, e ele fala da importância de ser essa figura, essa pessoa que traz essa nova imagem de São Sebastião. Né? E aí é super importante a gente falar dessas pessoas que impactam positivamente esses territórios, né? E aí ele está com a blusa do projeto, que é o Sebas Turística, porque São Sebastião tem um histórico importante para a construção de Brasília, que 90% dos tijolos da construção da capital saíram de São Sebastião. Então, se a gente falar de uma identidade cultural de São Sebastião, a gente pode dizer que é o território dos pioneiros da construção da capital. E aí esse projeto foi idealizado por mim, não vou demorar muito, porque aqui a gente já fez uma apresentação, né? É um projeto que eu criei a partir do meu trabalho de conclusão de curso, e venho aí a um trabalho de vida, né? Porque eu entendo a necessidade da atualização, e mais para frente eu vou mostrar para vocês o tanto que a gente produz e o tanto que é importante a gente estar nessa constante atualização do guia. E esse turismo, o que é o afroturismo? O afroturismo é uma vertente do turismo cultural e é um segmento que visa ser protagonizado por pessoas negras, né? Porque o que acontece? A gente tem um turismo cultural, essa grande vertente, como a cultura e suas diversas expressões, mas eu entendo a importância da gente colocar no centro da discussão o protagonismo negro. E além do mais, a gente falando aqui do Distrito Federal, o protagonismo negro e periférico, porque nossas regiões administrativas, as ações que são produzidas pela periferia, muitas das vezes fica invisibilizado nessa narrativa da história única de que Brasília é essa. Né? Então, por essas inquietações minhas, no dia 16 de julho, 16 de julho de 2016, surge o projeto Sebas Turística, que é um projeto pioneiro, que por meio do turismo de base comunitária, a gente começou a trabalhar nessa região administrativa de São Sebastião, destacando o protagonismo de São Sebastião na construção de Brasília e principalmente as ações das pessoas que fomentam cultura em São Sebastião. E a gente destaca essa importância do afroturismo, porque a gente fala de um território preto, né? São Sebastião é a terceira região administrativa do DF com maior porcentagem de pessoas negras. E aí as pessoas falam, cadê as pessoas negras do Distrito Federal, né? Porque quando a gente está ali no plano piloto, muitas das nossas as pessoas, né, que são protagonistas dessas histórias ficam invisibilizadas. E como a gente traz essa visibilidade? Então, por meio do afroturismo, é uma forma. E aí eu respondo alguns questionamentos, né? Onde estão as pessoas que construíram Brasília? Onde estão os pioneiros e as pessoas negras? Onde estão os lugares de memória que marcam a presença negra no Distrito Federal? Né? Um desses questionamentos eu posso responder que estão em São Sebastião, com histórias assim como o Chico Metamorfose, a Dona Leontina, o Tião Areia, que deu nome à cidade, que é um pioneiro que é vivo. Hoje, se você quiser conversar com o Tião Areia, você consegue conversar com ele. Né? Então, como a gente ressaltar e visibilizar esses pioneiros negros que vivem, né, e continuam construindo ações dentro das suas periferias. E aí os pioneiros e as pessoas negras que construíram Brasília,
e, né, estão nas 33 regiões administrativas do Distrito Federal e no entorno, né? Porque, infelizmente, devido a esse processo de segregação socioespacial e racial, a grande maioria das pessoas negras, elas vão se afastando do plano piloto. Então, quanto mais a gente se afasta do centro da capital, o tom de pele das pessoas vão se escurecendo, né? Então, a gente passa por essa segregação do espaço também. E aí, como a gente conheceu o Tião Areia, a Dona Leontina, a Olaria Vereda é uma olaria artesanal que existe em São Sebastião, né, que na década de 50, na construção de Brasília, São Sebastião instalou mais de 100 olarias e cerâmicas. As cerâmicas são empreendimentos que produzem tijolos em larga escala, mas tiveram as olarias também, que é uma forma de você trabalhar com tijolo de uma forma mais artesanal, familiar. E hoje a Dona Leontina até hoje trabalha com essa olaria e é uma forma de ganho de renda da família dela, né? Então, a identidade cultural de São Sebastião é muito marcada por essa questão da argila, do tijolo, das olarias, dos construtores, que é uma forma, né, de identificar a presença negra no Distrito Federal e no Brasil e no mundo, né? O povo negro sempre foi um povo muito construtor. E aí, o que o Sebas Turística fez? A gente já levou mais de 400 pessoas para conhecer São Sebastião, por mais que tenha esse turismo hegemônico, que as pessoas falem, mas as pessoas não vão conhecer a periferia, as pessoas não têm interesse em conhecer a periferia, isso é mentira. Né? A gente já levou mais de 400 pessoas, e o que parou a gente foi a pandemia, e a gente realiza um ensaio fotográfico chamado Musas do Cotidiano, para a gente ressaltar as mulheres negras das regiões, os lugares que são representativos para elas. A gente trabalha com ações formativas também, em que a gente aplica questionários nas escolas, né, para a gente entender qual é a percepção deles da cidade. A gente trabalha com ações formativas por meio da construção de roteiros turísticos criativos nas regiões administrativas, né, em que os alunos trazem as percepções deles territoriais, culturais, econômicas e sociais dos seus territórios. E aí a gente realizou um mapeamento com mais de 100 pontos como possíveis atratividades turísticas da região. Então, se você entrar na página do Sebas Turística agora, você vai entrar na bio e você vai verificar o mapeamento com mais de 100 pontos, em que a gente categorizou atrativos culturais, sociais, lugares para comer. Então, ou seja, um território que as pessoas não falam que é segregado, que não tem o que fazer. A gente conseguiu mapear mais de 100 pontos. Né? E a gente entrevistou personalidades da cidade, grupos artísticos, coletivos, líderes. A gente entrevistou mais de 30. A gente chama esse projeto de Lugares São Pessoas. Né? Um lugar, ele é singular devido às pessoas que fomentam cultura e ações. E a gente trabalhou com o SESC através do projeto Viva Cultura também. A gente trabalhou junto com a Universidade de Brasília na Semana Universitária, por meio da oficina de elaboração de roteiros turísticos criativos do Distrito Federal. A gente foi uma das 75 instituições premiadas no edital Elas Periféricas, fomos semifinalistas do Desafio de Inovação de Turismo Sustentável e fomos premiadas no FAC Brasília 60 anos na categoria Arte, Tecnologia e Cultura Digital. Importante falar também que a plataforma Turismo Fora do Avião tem essa vertente digital, né? A gente trabalha muito nesse campo digital. E a gente fez esse mapeamento que vocês podem entrar na página Sebas Turística, que vocês vão ter acesso a todas essas categorias que eu falei, atrativos culturais, sociais, lazer, lugares para comer. Aí vocês vão identificar a potencialidade da RA14, que é de São Sebastião. Então, o projeto piloto da plataforma Turismo Fora do Avião, ele surgiu a partir do projeto piloto Sebas Turística, que atua em São Sebastião. E ressaltar que somos uma agência pioneira, somos a primeira agência a executar roteiros de turismo negro, periférico e criativo no Distrito Federal. E aqui está algumas fotos desses 6 anos de atuação do Sebas Turística, que além da gente visibilizar pessoas, potencializar os territórios, a gente também entende a importância de democratizar o lazer. Muitas dessas crianças, inclusive o projeto começou muito com a vertente das escolas, a gente ia nas escolas Vila do Boa, Cerâmica da Bênção, né, em trazer uma perspectiva turística para as crianças, né? Vamos conhecer a nossa cidade? Então, a gente começou a fazer passeios com as crianças, muitas delas nunca tiveram lazer, um dia de lazer, na sua própria cidade, né? Isso é tudo dado do racismo, dado da desigualdade social e de como a gente, né, tornar um dia histórico, conhecer sobre a cidade, ter lazer, um dia afetivo,
né, principalmente partindo da perspectiva que o turismo começa a partir do momento em que o morador local conhece a história do seu próprio lugar. Então, é mais uma perspectiva de um turismo de dentro para fora. E aí a gente tem essa atuação do turismo negro, periférico e criativo, né? E a gente agora vem entendendo a importância de afirmar que a gente trabalha com o afroturismo, porque a gente trabalha sempre com periferias, e periferias é territórios negros, né? E aí, como a gente ressaltar mais ainda e colocar a raça dentro do turismo e racializar também o turismo. E aí a gente atua em várias regiões do Distrito Federal, a gente atua no Riacho Fundo 2, por meio do Riacho Turístico, todas essas plataformas a gente atua pelo Facebook, atuamos pelo Gama, tem um Gama Turístico, Samambaia Turística, tem ação também no Recanto das Emas, que é o Recanto Turístico, atuamos por meio do Centro-Oeste, através da plataforma Circuito Cerrado Ecoturismo, e atuamos por meio de ações formativas, porque a gente entende que não basta só a gente trabalhar com turismo, é importante a gente trabalhar com o turismo fomentando essa atividade econômica, mas para a gente sempre fortalecer as ações periféricas, a cultura, a gente precisa trabalhar com ações formativas. Então, a gente tem a Musa Cult, que é a Memória e Cultura Social Afro-Brasileira, em que a gente vincula as ações do turismo, trabalhando sempre com a educação patrimonial. E aqui a gente tem o guia de fato, que a gente está em atualização, até o final desse ano a gente está atualizando, porque o objetivo é que a gente publique esse guia mesmo, ressaltando, né, todos esses lugares que tem ações negras, pessoas negras, personalidades negras, a gente vai atualizar ele até o final de dezembro, para a gente conseguir publicar. E aí, o que a gente identificou? Mais de 100 pontos com atratividades turísticas, com pessoas, personalidades. Se vocês tiverem ações, é só entrar na página do Turismo Fora do Avião.df, em que vocês podem mandar ações as ações de vocês, que a gente mapeia e a gente vai publicar o guia. E aqui a gente separou os principais atrativos do afroturismo e do turismo de base comunitária do Distrito Federal, né? Colocando segmentos em regiões. E aqui, entre as asas do plano piloto, o que a gente identifica enquanto atrativo negro, né? A Praça Zumbi dos Palmares, Praça Marielle Franco, o Distrito Drag, os monumentos dos candangos, que fazem referência ao casal de guerreiros quilombolas angolanos, né? A palavra candango vem de candongue, que é angolano. Então, a gente precisa referenciar as nossas referências afrocentradas que existem na capital. O Basafro, da família Lídia Garcia, a Praça dos Orixás, o Centro de Convivência Negra, o mapeamento dos baobás no DF é uma forma de ressaltar também árvores que fazem toda uma menção ancestral. O Acarajé do Leço, o Nogal Bistrô, Café Oiá, Praça dos Indígenas, Praça do Indígena Pataxó Galdino de Jesus, também a gente está colocando referências indígenas, né, porque enquanto povo afro-brasileiro é importante a gente colocar a diversidade dos povos que compõem o Brasil, e os indígenas o povo indígena sempre teve uma ligação muito forte com o povo negro. A Banquinha da Conceição, que fica na quadra modelo da 308 Sul. No Gama tem o Baile, Gamaica, Saldicis, Skate Park, Capela São Francisco, o Catetinho com o histórico do Afro Samba, Cachoeira dos Anjos. Também a gente coloca os atrativos naturais, porque é importante a gente ressaltar a riqueza do nosso território, né? E aí é importante a gente falar que o Distrito Federal é uma região marcada pela presença das águas nascentes, né? A gente tem o Rio São Bartolomeu, vários rios, Capão Preto, então vários rios que cortam o Distrito Federal, né? E aí é importante a gente destacar isso também, né? O Estádio Bezerra, que compõe essa identidade cultural do Gama, o Quintal do Negro, em Taguatinga, o Teatro da Praça em Taguatinga, o Espaço Cultural Caracas Velho, o Isso Aqui é DF, a artista Tabata Lorena, como disse, a gente mapeia também artistas negros que estão no Distrito Federal, o Mercado Sul, a Inclusão Rocá, a Galeria Olhos de Água, a Casa de Onijá, em Planaltina, a Pedra Fundamental, o Museu Histórico e Artístico de Planaltina, o Vale do Amanhecer, o Espaço Maria Morena, o Ponto de Cultura Comuna Panteras Negras, Poesia nas Quebradas, Motriz Festival de Cinema de Planaltina, Cervejaria Dona Maria. A gente tem no Paraná a Mestra Martinha do Corpo, Churrascaria Paranoá, Terreiro Caboclo Boiadeiro da Maré. A gente está mapeando alguns terreiros também, desde que a gente tem autorização para mapear, mas se você quiser que o terreiro faça parte do guia, a gente também vai colocar, a gente coloca. Ileaxé Oiá Bagã, da Mãe Baiana,
o coletivo da Barragem para cá, Capela São Gerardo, o artista Gession de Castro, o terreiro Manzo Calamuzu, Nuco Bandeirante, Mercado Nuco Bandeirante, que foi um dos primeiros mercados do Distrito Federal, artista Cristiane Sobral, Irmão Saúde, Associação Cultural Namastê, na Ceilândia, Jovens de Expressão, a Casa Cotirene, o Instituto Mãe África, conhecido como Casa da Capoeira, o Cio das Artes, o Museu Casa da Memória Viva da Ceilândia, o Espaço Cultural Túnel do Tempo, Casa do Cantador, Festival Preta Sei, Espaço Cultural Filhos do Quilombo, Samba da Guariba, né? E a Caixa d'Água, que é famosa na Ceilândia e constitui um patrimônio cultural da cidade. O Guará, o Crioula Café, a Feira do Guará, o Teatro de Arena do Cabo, Tacho de Iabá, né? Ressaltando sempre a gastronomia, a cultura afroétnica que existe nas nossas regiões administrativas, Casa de Cultura do Guará, Escola de Samba, Império do Guará, Cantinho de Caburé, que é uma cozinha afroafetiva, artesanal e 100% vegana, Cruzeiro, Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro, Ciclo Operário do Cruzeiro, Casa de Memória do Cruzeiro, Grêmio Recreativo Carnavalesco Cacique do Cruzeiro, na Samambaia, o Complexo Cultural da Samambaia, Salão Red Rock Espaço Cultural, Festival Samamba Rock, Kinamonifa, que trabalha com a Kermit Yoga, que é yoga africana, a Feira do Troca da 421 na Samambaia, o artista Geocloud, a Paróquia Santa Luzia. Aí as pessoas me questionam, mas você está trazendo uma perspectiva de patrimônio colonial e tudo, não é a ideia não é descolonizar? Sim, com certeza. Mas quando a gente fala de regiões administrativas, que nem a Samambaia, que é um território negro também, é preciso a gente visibilizar o que a gente identifica enquanto bem cultural. A gente está falando de potencializar o território, né? Então, isso que é importante, visibilizar esse território, que é um território negro. Santa Maria, Cervejaria Cruz, Espaço Cultural Moinho de Vento, São Sebastião, o Instituto Cultural Congonai, o Centro de Formação e Cultura Nação Zumbi. São Sebastião tem uma galeria de arte chamada Rachive Galeria de Arte, o Instituto Metamorfose, o Beco da Metamorfose, o Acampamento Marielle Franco, o Alaria Vereda, Fazenda Batonaífe, que constitui como se fosse um museu a céu aberto em Iotinha, uma referência que o Odésio está querendo implantar em São Sebastião e vem implantando, né? O Instituto Horta Girassol, que é a maior horta comunitária do Distrito Federal, inclusive liderado por uma mulher negra chamada Rosana, Praça do Reggae, Acampamento Tiradentes, em Sobradinho a gente tem o Boi do Seu Teodoro, Parque Ecológico do Jequitibás, Recanto das Emas, o Centro de Referência do Negro, o Bar do Bambu, Podcast Sopa de Conversa, Cachoeira do Monjolo, Coletivo Reflexo das Ruas, Feira dos Produtores Rurais do Monjolo, Céu das Artes, Coletivo Cultura Suburbana, Riacho Fundo 1 e 2, a Capoeira, Grito de Liberdade, Festival Semearte, que é Semeando o Cerrado, e aí eu trago alguns empreendimentos criativos, né, que é o Lebon Plaque, Lebon Food Park, alguns atrativos também que remetem à presença do Juscelino Kubitschek aqui no Riacho Fundo 2, que é a mesa JK, que ele se reunia devido à seca, às vezes ele achava melhor se reunir aqui nas proximidades do Riacho Fundo 2, devido às nascentes, às árvores. Então, ele montou uma mesa, né, JK, em que ele se reunia com lideranças ali na mesa e ele se reunia ao ar livre. Então, o Alpha Club Society, a importância de democratizar o lazer, né? Aqui no Riacho Fundo 2, com R$ 5, as pessoas podem usufruir do Alpha Club Society Club, e que paga R$ 5 e tem acesso a piscinas, leva a sua família. Então, quando a gente fala de povo negro, como democratizar esse lazer e tornar mais acessível? Né? A Cachoeira do Caúbe, a Praça Japonesa, a Feira Permanente do Riacho Fundo 2, na Candangolândia, uma das primeiras igrejas do Distrito Federal, que é a Igreja São José do Operário, o Museu Vivo da Memória Candangue, que foi o primeiro hospital do Distrito Federal, o COPRAVE, que é o Instituto de Cultura Afro-Brasileira, liderado ali pela Jacira e pelo Chico Piauí, que são referências no movimento negro no Distrito Federal, o Clube do Violeiro Caipira, Praça dos Estados, na Vila Planalto, Memorial Massacre da JEB, que é importante a gente falar o que aconteceu na construção de Brasília, que mais de 100 operários foram mortos durante a construção de Brasília, que eles têm esse memorial para falar sobre esse massacre da JEB, né? Então, se a gente falar de pessoas negras, a grande maioria desses operários, né? Então é importante a gente afirmar como foi essa construção. A Praça Nelson Corso, Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, o Clube Unidade de Vizinhança, Restaurante da Tia Zélia, Restaurante da Ilha Sem Espinho, são empreendimentos criativos, né, que marca esses territórios e marca esses atrativos que têm essa importância em cada região administrativa, né? Restaurante Canfo, Restaurante Bodega La Havaiana, na Vila Planalto, Casa
Casa de Vó Comida e Afeto, Feijoada da Aldete, Restaurante Churrascaria Tchê Garoto, Doceria Doce Lu, Armando Café, Restaurante Fogão de Pedra, no Varjão. Vocês verem a riqueza do Distrito Federal. A Palco Cultura, a Casa Afro-Latinas, né, que constitui o maior festival de cultura de mulheres negras da América Latina, a Casa de Cultura do Varjão, Batalha do Varjão, Fonte do Varjão, Cachoeira do Urubu, em Lusiânia, que a gente está expandindo também para o entorno. Temos o coletivo Teafro, do Elmer Ferrer, na Ocidental, o Quilombo Mesquita, a Festa do Marmelo, que é uma festa tradicional do Quilombo, que inclusive antes de construir Brasília, há mais de 300 anos, já existia essa tradição dos quilombolas ali, né, pela Festa do Marmelo, pelo Quilombo Mesquita. Então já é uma tradição, a gente já vê uma ocupação negra antes da capital ser a capital, através do Quilombo Mesquita. O coletivo Nós por Nós, Mulheres da Ocidental, no Valparaíso, temos Guerreira Lilian, o Bloco Afro Rum Black, Descagem Afro Brasileira, Islã do Céu, a Casa de Cultura Mestre Sabá. E a gente está em constante atualização. Até o final do ano a gente está atualizando esse mapa, porque a ideia é que a gente publique ele, né, traga um descritivo de cada elemento desse, de como encontrar, né, mas que a gente consiga fazer isso de uma forma digital, e a gente vai ter umas publicações, porque é importante materializar, mas pelo formato digital a gente consegue sempre estar em constante atualização. Então, nesse momento, a gente mapeou mais de 25 regiões, com mais de 100 atrativos, que valoriza a cultura negra, que é o centro, né? Por isso que a gente se coloca como uma agência de afroturismo, a cultura negra, periférica, candanga e criativa no Distrito Federal. Se sua cidade ficou de fora, ou se você sentiu falta de algum atrativo, mande para a gente, que a gente vai atualizar até o final do ano. E a ideia é que a gente faça esses roteiros mesmo na cidade, em que a gente trabalha com ações formativas. Por exemplo, se o Instituto Coprave, que é o Instituto Afro-Brasileiro da Jacira e do Chico Piauí, quiser receber turistas no espaço de cultura deles, é possível, a gente trabalha com isso, a gente verifica com eles como é a disponibilidade deles, o valor que eles querem que receba esses turistas, a gente direciona quais são os turistas que vão para lá, porque a gente trabalha com escolas, instituições, ONGs, embaixadas, e aí ele fala, a gente quer fazer uma rodada de conversa aqui, ou senão que nem no Instituto Cultural Congoná em São Sebastião. Geralmente tem eventos como o Cacuriá, rodas de percussão, e aí a gente já levou a gente já levou o Hub, que é o Instituto das Pretas, do Brasil todo, tinham mais de 50 mulheres, em que a gente fez uma rota das mulheres negras fortalecidas contra o racismo, em que a gente fez um passeio turístico em São Sebastião, visitando os principais pontos afrocentrados da região, que era o Instituto Cultural Congonaia, né? Na época tinha a Casa Frida, que a grande maioria tinha muitas meninas negras que trabalhavam na Casa Frida, aí a gente né, almoçou na Feira de São Sebastião, que marca muito a presença negra ali, e aí a gente terminou no Clube do Dino, que é um clube que tem em São Sebastião. Então, a gente faz essa vivência em São Sebastião, a gente traz essa perspectiva, né, de como a gente encontrar as pessoas, porque eu acredito, enquanto bacharel de turismo, que o turismo ele é a arte do encontro. E também, enquanto política pública, como a gente fortalecer o afroturismo para ser uma ferramenta de transformação social, a partir do momento que a gente visibiliza pessoas e a partir do momento também que a gente pode estruturar ações, fortalecer os nossos equipamentos culturais, né? Porque quando a gente fala dos equipamentos culturais da população negra, a grande maioria precisa desse fortalecimento, dessa visibilidade, né? E a gente construir também, inclusive, materializar nossos espaços de memória, né? Cadê os museus afro-brasileiros, nossa história, como a gente construir isso, como a gente materializar. Então, pelo afroturismo, é uma forma de preservar a cultura negra do território do Distrito Federal. Então, é isso. Sua apresentação, né? Eu fiquei aqui viajando, na verdade, né? E eu fiquei aqui viajando porque eu tinha preparado algumas perguntas para fazer, que, na verdade, na sua apresentação você respondeu todas. E aí, no primeiro momento, eu pensei, eu não vou fazer, mas eu acho que até serve como um recapitular para a gente compreender melhor, porque foram muitas as informações, né? Bom, então, a primeira pergunta que eu tinha feito era exatamente, né, o que é o Guia Afroturismo DF Entorno?
e eu vou tentar responder e você vai me corrigir, ou vai acrescentar, digamos assim. O que eu entendi, né, é que esse guia, primeiro, o objetivo dele é dar visibilidade e dar protagonismo às pessoas negras, valorizando o trabalho dessas pessoas, né, o que elas têm de saber, de fazer, né, para que tanto isso seja, elas se sintam valorizadas, como também visibilizadas no sentido de que outras pessoas conheçam o que ela tem ali para oferecer naquele espaço onde ela vive, né? E aí você trouxe aí que esse guia foi um trabalho do seu mestrado, né? Sua dissertação de mestrado, é isso? É o resultado da dissertação Ele de mestrado? começou a partir do trabalho de conclusão de curso da graduação, por meio do projeto Sebas Turística. Que foi o Sebas Turística em 2016, né? Isso. Que iniciou, tá bom. Aí você pode me complementar aí em relação ao que é o guia Afroturismo. Se você quiser complementar com mais alguma coisa. É isso mesmo, porque o que acontece? Eu compreendo, trabalhando o turismo a partir de uma ferramenta metodológica. Primeiramente, para eu começar a trabalhar com afroturismo, eu tenho que começar identificando, né? Identificando o que o Distrito Federal tem para nos oferecer, ou visibilizar, ou potencializar enquanto cultura negra. Então, eu venho mapeando, identificando, olha, consegui já mapear 25 regiões administrativas, e dessas 25 regiões administrativas e territórios, porque também tem o entorno, eu consegui identificar 100 ações. Então, tem potencialidade. Existem pessoas, existem ações, existem instituições. E aí, dessas ações... Uma pergunta aí, deixa eu dar uma paradinha aí só para eu poder perguntar, porque eu também fiquei pensando sobre isso. Porque eu observei que você foi trazendo, né, os pontos, e em alguns momentos eram pessoas, em alguns momentos eram instituições, em alguns momentos eram grupos culturais, e aí fiquei pensando que tudo é burocracia, né? Então, por exemplo, você chega em alguns lugares, para você... Tem critérios. E aí fiquei pensando, tem critérios para vocês considerarem os pontos? Tem um protocolo que a pessoa tem que seguir? Eu tenho um grupo cultural, ele já funciona há tanto tempo, 1 ano. Eu estou dando exemplo, só para poder entender como é que vocês fazem, ou se vocês não seguem esses critérios que às vezes até dificultam a inserção, né, de pessoas, profissionais e grupos em vários projetos, justamente por ser algo tão engessado, eu diria. Como é que vocês fazem para vocês, por exemplo, eu vi ali, por exemplo, tem uma parte ali que tem, acho que o Sunegal, de comida africana, tem um outro que eu agora esqueci, e aí não vi se tinha o Simbá, por exemplo. Como é que é? Vocês negociam isso com a pessoa, ou vocês incluem, a pessoa precisa autorizar? Aí já é uma outra pergunta, né? Eu fiz 2. Como é que vocês fazem esse levantamento, né? Você faz um levantamento para fazer um mapeamento. Mas como é que é esse critério? Como é que eu vou participar? Por exemplo, Renata Parreira, você é um ponto do seu mapa. Como é que você vai considerar que eu sou um ponto? Que eu sou um ponto interessante para que eu seja um mapa, que seja um ponto no mapa, por exemplo. Nesse primeiro momento, por isso que ele está em formato digital, estou mapeando tudo que as pessoas estão me indicando, porque é importante a gente mostrar o quão rico a gente é. Então, assim, todas as ações não tem nenhum critério. Aí, no segundo momento, que quando a gente vai começar a trabalhar com a roteirização, que já vai ter... Que eu não gosto de falar que assim, vai ser tão rígido, mas é porque, às vezes, o roteiro ele já vai trabalhar com a partir da lógica do turismo. Aí, isso a gente vai trabalhar, a gente vai identificar, todas as pessoas que a gente está mapeando, as ações, as instituições, a gente vai identificar quem tem vontade de trabalhar com afroturismo. Que nem eu conversei esses dias com a Lídia Garcia. Ela está querendo colocar a casa dela contra o espaço cultural. E eu falei, você tem vontade de trabalhar com afroturismo? Porque se você tiver vontade de trabalhar com afroturismo, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com ação formativa. A gente vai vir aqui instruir vocês como trabalhar com afroturismo, e aí, a partir disso, você já vai estar no roteiro do afroturismo do Distrito Federal. E aí, quando as pessoas vierem falar, Aline, eu quero conhecer Brasília, o que você tem para mostrar de afroturismo? Aí eu vou colocar, você vai ter que trocar uma ideia e conversar com a Lídia Garcia, e a Lídia Garcia vai me falar quais as atividades que ela vai colocar dentro do espaço dela. Se vai ser uma roda de conversa, ou se ela vai querer
né, fazer uma feira de afroempreendedores e colocar isso como um evento, que dia vai ser, e no dia que eu tiver com esses turistas, essas pessoas, a gente ir no espaço dela e levar, e ela me fala um valor que vai ter, e é sempre trabalhando com essa lógica do fortalecimento, porque a gente está falando de turismo, e turismo, para mim, é uma ferramenta de justiça social. Por isso que eu gostaria muito de trabalhar com o afroturismo através de política pública, porque o que a gente tem é o turismo hegemônico, que grandes hostels, empreendimentos, pousadas, né, tá centralizado em grupos. E quando a gente fala de patrimônio negro e pessoas, a grande maioria das pessoas negras trabalham no terceiro setor, como camareiras, como motoristas, né? Como a gente fazer com que a gente se aproprie da nossa cultura e, através da apropriação da nossa cultura, a gente potencialize isso pelo afroturismo. E aí, por isso que eu estou fazendo esse mapeamento, né? Identificando vários espaços que têm essa potencialidade, e a partir dessa potencialidade a gente trazer essas conexões, que nem a Casa Afrolatinas. A gente coloca a Casa Afrolatinas enquanto, vou até falar esse nome, atrativo cultural, e aí quando as pessoas falarem, Aline, o que eu posso fazer? No Varjão tem a Casa Afrolatinas. E aí a gente fala com as meninas, com a Jaqueline Fernandes, se elas têm interesse em receber um grupo, como a trabalhar essa atividade, ou senão a gente trabalha muito com a lógica do turismo receptivo. Quando tiver o Festival Afrolatinas, a gente pode vender esse produto para o Brasil todo e trazer as pessoas de fora falando que tem um Festival Afrolatinas. Né? E como a gente conectar também essas pessoas se hospedarem nas nossas hospedagens, né? Que nem o Chico, a gente tem um intelectual quilombola que chama Nego Bispo, e ele defende também o afroturismo, que ele fala assim, ele usa um termo chamado coefluências, que ele fala que a gente precisa se encontrar, né, que para a gente tirar essas questões negativas do que é o quilombo, do que é a periferia, o quilombo tem que visitar a periferia, e a periferia tem que visitar o quilombo. E como a gente faz essas conexões? Por meio do afroturismo. Então, quando as pessoas negras quiserem as pessoas do quilombo que quiserem vir para a periferia, se hospedam nas nossas hospedagens, né? E quando a gente for para o quilombo, vamos se hospedar nos quilombos. Então, é uma forma da gente fortalecer, se encontrar, fortalecer nossas ações e girar o black money, porque o que é importante? Grande parte do dinheiro da população negra não fica na comunidade negra. Ela vai para os grupos hegemônicos. E como a gente concentrar o nosso dinheiro na comunidade negra? Por meio do afroturismo também. Então, o afroturismo ele pode concentrar por meio da hospedagem, por meio da alimentação, por meio do afroempreendedorismo, por meio da cultura, por meio de ações sociais. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com o turismo, que ele é essa ferramenta que liga cultura social, pessoas, transporte, alimentação, né? Preservação do patrimônio cultural. Então, unindo todas essas atividades, a gente consegue. E eu vou até te dizer que você sabe que a Lídia Garcia, ela já fazia afroturismo já há muitas décadas atrás, porque a casa dela sempre foi considerada uma embaixada, onde ela acolhia todo mundo, onde fazia conexões, apresentava pessoas, artistas. Por exemplo, eu tenho obras aqui da Beth Moraes, que eu conheci o trabalho dela por meio da Lídia Garcia, entendeu? Então, assim, ela já fazia reunião do movimento, grupo de estudo, organização de seminário. Então, a casa dela sempre foi um grande, né, assim, sem saber, acho que ela já fazia isso desde sempre, da militância dela, né? Então, isso é muito, muito importante. Bom, eu acho que eu vou ficar só com essa última pergunta aqui. Desses pontos que você mapeou, algum desses pontos é considerado patrimônio histórico material? Pois é, isso. Infelizmente, a gente tem essa. Como a gente fortalecer a nossa, como a gente materializar nossos patrimônios culturais, porque nenhum deles, assim, o que eu sei é da Caixa d'Água da Ceilândia, acho que o Boi do Seu Teodoro também, mas eu preciso pesquisar melhor sobre isso. A gente não tem ainda uma grande lista assim, do que é realmente patrimônio cultural registrado, tombado, que é o que a gente tem um indicativo da Caixa d'Água da Ceilândia, tem um indicativo do Boi do Seu Teodoro também, registrado enquanto patrimônio imaterial. E aí, como a gente tornar isso, o afroturismo também ele é uma forma de fazer esse reconhecimento, porque o tombamento ele só é feito a partir de grupos, não tem como
eu enquanto Aline, ir lá no IFAM e pedir um tombamento. Não tem como. Um grupo coletivo tem que reconhecer isso. Então, é uma luta coletiva para a gente tornar um bem patrimonial tombado, registrado. Isso tem que partir de um grupo. E aí, por isso que a gente tem que se organizar e identificar, né, o que a gente tem ali enquanto registrado de fato. A gente tem as ações que são tombadas a nível nacional, que impactam nas nossas ações, que nem o registro da Baiana de Acarajé. Então, toda a Baiana de Acarajé do Brasil ela é registrada, então isso impacta em todo a nível nacional. A gente tem os terreiros também, o terreiro Casa Branca e tudo, alguns terreiros que são tombados, né? Agora, aqui no Distrito Federal, a gente tem os indicativos, né? Que eu preciso entender melhor também como estão os tombamentos dos bens culturais aqui. Inclusive, estava até aberto esses dias a participação no Conselho do Patrimônio Cultural, mas quando a gente fala de perspectiva negra, são bem poucos, assim. Pois é, você está falando aí dos terreiros, né? A gente até já comentou sobre isso, né? Que a Mãe Baiana ela fez um mapeamento riquíssimo sobre os terreiros no DF entorno, então é uma pessoa que vai poder contribuir muito, né, em relação à questão dos terreiros. E eu olhando os pontos de São Sebastião, eu comecei minha carreira profissional em São Sebastião, em 93, né? E naquela época a gente tinha que ficar 2 anos, né? Eu acabei ficando 5. E não teria saído de lá, porque é uma comunidade maravilhosa, se não fosse a distância. Trabalhei até 98 lá. Então, vendo aí, né, a Fazenda Bartô, que eu conheço também, Odécio, vendo os artistas de São Sebastião, Ricardo Caldeira, Fer Pimenta, né, a Tati Nascimento é de lá? É, né? Acho que ela fez uma feira lá, uma feira literária. Mas, enfim, é realmente maravilhoso, né? Eu queria saudar você, agradecer, gratidão por esse trabalho, porque eu acho que, de fato, esse olhar sensível e esse letramento racial, eu acho que ele faz toda a diferença de compreender, né? Cadê as pessoas negras no espaço? Mas o que a gente faz? Eu acho que só compreender isso não resolve o nosso problema. Eu que sou professora, eu sempre falo, o racismo existe no Brasil, o que a gente vai fazer com isso? Eu acho que a partir dessa ressignificação, que é o pulo do gato, né? Isso. Então, o que a gente pode fazer? Lançar, né, guia Afroturismo, por exemplo, dando outras possibilidades de serviço, né, de visita a grupos culturais, enfim, outras possibilidades para que outras pessoas entendam que existe, né, um turismo negro no Distrito Federal e no entorno. E fazer girar o Black Money, que é fundamental, né? A gente tem muito essa narrativa do Black Money, mas percebo que na prática a gente ainda encontra uma certa dificuldade, né? Uhum. E isso também auxilia muito nessas conexões, a hospedagem solidária, né? Eu também sou uma pessoa que hospedo muito as pessoas, né? Solidariamente mesmo, né? Dando uma força e tudo, acolho. Mas é isso, querida. Muito bom conversar com você. Desejo sucesso. Eu tenho para mim que esse guia é um guia que ele vai estar o tempo inteiro em constante atualização, porque sempre você vai estar descobrindo algo novo para poder incrementar, para poder inserir no guia, né? E isso é muito bom. E acho que também vai trazendo para nós, vai até, eu diria, suleando, né? Vai dando uma orientação até mais pedagógica em relação a várias questões, né? Conforme você falou, bom, se a pessoa quer participar, se ela quer ser um ponto cultural, bom, a gente vai ter que fazer ação formativa, e isso também vai dando qualidade, vai dando uma competência técnica a esses profissionais que estão se dispondo a oferecer o serviço. E isso é muito bom. Né? A gente vai se diferenciando no mercado turístico, né? Porque o que eu percebo, o povo negro produz coisas de incrível potência. Tudo que a gente coloca a mão, meu Deus, eu vejo muita potência. Maquiagem, a gente faz as melhores maquiagens, roupa, comida, cultura. Se for para fazer, a gente sempre faz muito bem. E aí, como a gente pegar essa potência e usar as técnicas a nosso favor para a gente conseguir fomentar e potencializar cada vez mais.
porque o turismo hegemônico ele faz com que, né, eles padronizem o turismo deles, né, e consegue circular muitos recursos. E a gente, como a gente tem incríveis festivais, em Salvador mesmo. Teve o festival agora Afropunk. Eu fiquei assim impactada com a grandeza desse festival, a grandeza das pessoas que estavam ali, né? E aí as pessoas falam, mas tem que tomar um cuidado para não nos exotizar. Por isso que a gente trabalha com as ações formativas. As ações formativas é uma forma de dizer que somos pessoas negras, é um território negro, e a partir dessa perspectiva, como eu, pessoa branca, posso ter uma posição antirracista nesse afroturismo, né? E eu, que sou uma pessoa negra, né? Como eu me potencializar, né, para oferecer o melhor do meu serviço e visibilizar para que a minha ação seja sempre potente, né? Então, é uma forma de a gente trabalhar o antirracismo e uma forma também de tornar mais potente ainda as ações que a população negra já desenvolve. E é isso que você falou, né? A formação, ela tem que ser o centro. Ela tem que ser o centro. É claro que, até vou fazer uma correção, né? O centro é a questão racial, mas a formação ela tem que estar imbricada, né? Porque a gente só vai se tornar cada vez, conforme você falou, mais capaz, mais competente, com olhar mais atento para verificar determinadas coisas, com a formação. A educação, ela transforma, né? E você ter aí no seu projeto, você ter aí um ponto central alicerçado na educação, ele faz total diferença. Faz total diferença mesmo. Né? Porque a partir daí você avalia, você monitora, você define estratégias diferentes, novos rumos, né? E acho que isso é fundamental para qualquer tipo de trabalho, mas principalmente para isso que você está se dispondo a trabalhar. Parabéns, querida, salve. Eu sempre esqueço de fazer a minha autodescrição, vou fazer agora. No final, dizer que, eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho os cabelos crespos, mas com cacho mais largo, até na altura do ombro. Eles são pintados de uma cor vermelha, mas hoje um pouco desbotado, né? Eu estou maquiada, eu estou sem óculos, estou maquiada, com uma sombra dourada e marrom, o batom vinho, eu visto um vestido azul marinho com um batique meio branco na própria malha do tecido, e uso um colar de argolas prateado, assim, mais ou menos de um tamanho de uns 7 centímetros esse colar. Acho que é isso. Eu amo audiodescrição. Vou fazer a minha também. Atrás de mim tem uma estante de livros. Amarela, diversos livros, somente da temática racial e de gênero. Tá certo. Posso fazer a minha também? Sim, por favor. Eu sou uma negra de pele clara, estou usando um óculos transparente, estou usando uma sombra verde brilhosa, uma blusa verde também, combinando com a sombra, um colar de macramê com búzios, um brinco de gotinha dourada com branco, estou com meu cabelo amarrado, né, em forma de... É um penteado que o povo fala que é um abacaxi. E meu cabelo, ele é pintado também de loiro, um loiro meio prateado. E atrás de mim tem uma estante de livros também diversos, muitos livros afrocentrados. E quem me acompanha sempre é minha avó. Tem um quadrinho da minha avó, de várias tonalidades atrás ali, que eu fiz uma moldura com fotos da minha avó. E só para um detalhe, né, para as pessoas ficarem curiosas, as pessoas falam que a gente se parece muito. Então, pode ser que seja a Renata mais jovem, né? E a Renata 20 anos depois. Pode ser que eu vou ser assim. Já dá para ele perceber como é que ela vai ficar daqui 20 anos depois. Se eu ficar com essa pele maravilhosa, tô ótimo. A pessoa sempre fala, a Aline é sua filha.
e tal. Eu falei, não, não é minha filha. Pode ser minha filha, né? A filha que a vida trouxe, mas não é filha biológica. Como eu não tive filha, eu adoro, né? Mais parecida com ela do que própria minha mãe. Que minha mãe. Mas acho muito massa as pessoas assim colocarem a gente como muito, muito semelhante, porque eu me vejo muito em você, a gente é muito parecido, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se movimenta politicamente também, socialmente, é muito parecido. E isso foi muito bom para mim, porque vou problematizar uma questão. Porque como a gente é negra de pele clara, às vezes a gente fica com poucas referências ali, né? E aí, desde a Marielle Franco, que para mim é a maior referência que a gente tem, né? A você, a Angela Davis. E aí eu comecei a falar, gente, a gente é importante nessa luta. Olha as referências que a gente tem. A gente tem a Angela Davis, a Marielle Franco, Renata Parreira, a Aline Carina. Então, as afrobege, tá, amiga? Ó, as afrobege são importantes. É isso. Bom, gente, agradecer essa amostra, porque essa amostra causa esses encontros, né? Essa amostra causa esses encontros e traz esses saberes, esses fazeres, porque, assim, a excelência desse guia, a competência, o tempo inteiro que esse trabalho foi apresentado, eu fiquei aqui fazendo as minhas conexões mentais e pensando, gente, é danadinha, né? Como é que a pessoa vai lá na frente, já está pensando uma coisa que já deu certo, né? É uma coisa muito, eu diria, de vanguarda. E é isso. Então, parabéns, Aline. Agradecer às nossas cineastas, Edileuza Penha de Souza, Marisol Cadiege, Flória Gessia, Cissa Anelli, que é diretora-geral do Museu das Mulheres, Museu das, porque está aí nos bastidores aí fazendo acontecer. Ingrid Ligerumite, que é a nossa coordenadora geral da mostra, e dizer que, sou bom Fonsomé, nós estamos aqui, né, e vamos fazer valer seus ensinamentos, que eles sejam aí eternizados, né, e que a gente possa beber dessa fonte e caminhar para os encontros, para a circularidade, entendendo que os valores civilizatórios, né, ela falava muito do espírito, da intimidade, e ela via espírito, o espírito da terra, né, o espírito da água, tanto todos os seres, o nosso espírito enquanto, por exemplo, uma mulher num casal, né? Como é que esse casal se movimenta, a comunidade abraçando esse casal, na compreensão de que a sabedoria dos ancestrais da comunidade trarão uma luz para várias temáticas e vários conflitos desses casais, né? Aqui nós não temos essa prática. O casal resolve suas questões, suas querelas sozinhos, né? E lá não, lá eles têm esse olhar, né? Quando uma criança faz algo de errado, eles levam para a roda, para que ela possa ser lembrado o seu dom e para que ela consiga entender qual foi sua missão e o que ela veio fazer nesse plano. Então, isso é muito bonito. E que a gente, o tempo inteiro, nos nossos encontros, a gente possa se reconectar, se fortalecer, né? Somos Fonsomé presente, somos muitas, cada uma se aterrou de uma forma nesse plano, com suas histórias, com suas memórias, com sua ancestralidade, mas é isso, Aline e Karine, vamos seguir, vamos caminhar, né, de mãos dadas e fortalecendo sempre. Axé. Axé. Agradeço esse espaço de fala potente.